Imprudência em duas rodas. Mulher morre ao cair da moto que levava uma família inteira. Imprudência em 4 rodas. Motorista bêbada atropela funcionário de rodovia. Construção civil fecha 800 mil vagas de trabalho em 2 anos. Feiras livres saem das ruas e vão para dentro dos condomínios. Presidente Dilma Rousseff visita neto, que nasceu hoje em Porto Alegre. Parque Olímpico de Deodoro provoca onda de transformação no subúrbio do Rio. Na série especial, o segredo de um patrimônio francês, a baguete. A casca aqui é bem fina, esse miolo bem amarelo. Olá, boa noite para você. Mau atendimento, filas de espera e, de novo, negligência. Hoje foi mais um dia de problemas para quem precisou de atendimento médico nos hospitais do Rio de Janeiro. Apesar disso e de um rombo nas contas do Estado, o governo pretende fazer uma reforma que é milionária numa piscina. Enquanto a população sofre sem atendimento nos hospitais e o governo do estado diz não ter dinheiro em caixa, mais de 2 milhões de reais devem ser gastos com a reforma da piscina do Palácio Laranjeiras, a residência oficial de Luiz Fernando Pezão. Se o momento é de crise, a hora é cortar. Então vamos olhar o básico, olhar o essencial e piscina vai ter que ficar para depois. Dona Maria Isabel foi mais uma vítima da crise na saúde. A senhora de 79 anos foi parar no hospital com a perna fraturada depois de uma queda. A filha dela conta que após um mês de internação à espera de uma prótese que nunca chegou, a mãe acabou contraindo pneumonia. Nos últimos dias ela foi definhando dentro do hospital, até que morreu. Hoje, numa tentativa de diminuir o caos, o governo federal anunciou um repasse de 135 milhões de reais para o Fundo Estadual de Saúde, mais 20 milhões em insumos. E serão abertas 2.400 vagas para médicos, enfermeiros e técnicos para os hospitais federais do Rio. Isso nos permitirá realizar cerca de 300 novas cirurgias por mês e 300 internações clínicas e cirúrgicas a mais por mês. Já a municipalização das 2 maiores emergências da zona oeste da cidade está sendo questionada pela Justiça. O Ministério Público e a Defensoria Pública querem saber os motivos da escolha dos hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria. Para a Comissão de Saúde da Câmara, a Prefeitura do Rio não tem como suportar o gasto anual de 504 milhões de reais para esses hospitais. A sensação que nós temos é que é um movimento eleitoral para uma área populosa de muitos votos, que é a Zona Oeste. Não há nada no orçamento da saúde, votado por nós na Câmara, falando sobre municipalização de hospitais. Como mais uma medida para reduzir o rombo nos cofres públicos do Rio, representantes do governo do estado se reuniram com o Procurador-Geral de Justiça. Foi criado um grupo para acelerar os processos contra os sonegadores. A intenção é aumentar a arrecadação tributária. Hoje, a dívida ativa do estado é de 66 bilhões de reais. O que nós vamos fazer é multiplicar essa ação que o Ministério Público já exerce de forma ordinária e que agora será incrementada. Bom, em nota, o governo do Rio informou que aquela piscina que você viu no começo da reportagem é apenas um dos locais do Palácio das Laranjeiras que vão passar por uma reforma e que a obra no local, tombado pelo patrimônio histórico, também conta com verbas do Programa Nacional de Apoio à Cultura. A construção civil fechou 800 mil vagas de emprego em 2 anos. E a previsão para esse ano de 2016 é que o total de vagas cortadas chegue a 1 milhão. O mercado imobiliário já anunciou que vai reduzir os lançamentos residenciais e aguardar a estabilidade política e econômica. Na obra em que Genilton trabalha, todo dia tem operário à procura de vaga. Aqui por dia passa em média aproximadamente uns 15 a 20 pessoas à procura de emprego e a resposta é não. O pedreiro Edson Silva lembra de quando sobrava trabalho. Você saía de uma obra, de um serviço, você ia para outro, você virava a esquina e já tinha uma placa de emprego. Em todo o país, o setor da construção civil vem reduzindo o número de empregos desde 2014. De lá para cá, as empresas fecharam 800 mil vagas e prevêem que neste ano ainda podem demitir mais de 200 mil trabalhadores. O mercado segue em ritmo lento. Em São Paulo, por exemplo, a quantidade de novos lançamentos residenciais em 2015 até outubro
caiu mais de 30% na comparação com o ano anterior. Neste condomínio, quase pronto, há 10 apartamentos disponíveis e poucos interessados. A construtora pisou no freio. A gente teve uma média de 3 a 4 lançamentos nos últimos 5 anos, até 2014. 2015 só lançou um empreendimento e para 2016 só está previsto um de acordo com as condições econômicas. Se não der, não vai lançar nada. O presidente do Sindicato das Construtoras diz que o setor depende da retomada de investimentos em obras públicas e no sistema habitacional, e de estabilidade política e econômica. Uma pessoa, quando vai a um estande de vendas e vai comprar um imóvel, vai contrair uma dívida de longo prazo, ela tem que estar confiante. Em cada canteiro de obra, a crise aumenta a preocupação. Está complicado, porque a gente não sabe para onde é que vai, né, depois dessa obra. O lutador de MMA, Silvio Pantera, foi preso, acusado de roubo e tentativa de homicídio. Ele teria espancado um homem que ficou 1 mês em coma. A vítima também foi agredida a golpes de faca e de tesoura por uma mulher que continua foragida. Uma fera dentro do octógono. Silvio José da Silva Marques, de 30 anos, o Silvio Pantera, treinava para ser um campeão. Nesta foto, o lutador aparece ao lado de Anderson Silva, um dos nomes mais vitoriosos da história do MMA. Mas esta semana, Pantera foi a nocaute. Ele foi preso acusado de roubo e tentativa de homicídio. A vítima passou 30 dias em coma. Só agora recobrou a consciência e denunciou o lutador à polícia. O homem, que não teve a identidade revelada, contou que foi espancado por Silvio Pantera. Uma mulher também teria participado das agressões e já teve a prisão decretada. Valquíria Juvino da Silva, de 27 anos, teria atacado a vítima com golpes de tesoura e faca. Após o espancamento, os dois ainda levaram o carro da vítima. Valquíria já é considerada foragida. Os agentes ainda estão em busca de uma outra pessoa. Tem uma terceira pessoa que nós já estamos identificando também, que também deu golpes de faca após a vítima já estar desfalecida. Com a prisão dela, o esclarecimento da motivação desse crime será realmente elucidado. Confusão no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Este homem de blusa rosa chega com a mulher e a filha na fila do táxi. Ele pede um carro grande por causa da bagagem. O veículo chega. Quando o ajudante começa a colocar as malas, os dois discutem. O passageiro empurra o auxiliar e começa uma grande confusão. Outros funcionários se envolvem na briga. Depois de socos e muito empurra-empurra, a família entra no táxi e vai embora. Uma universitária que dirigia bêbada atropelou um funcionário de uma concessionária de estradas em Goiânia. O homem teve ferimentos graves. Depois de medicada, Larissa não quer fazer o teste do bafômetro. Mas admite que bebeu. Desde que horas? Desde as 11. Quando enfim ela aceita fazer o teste, tenta enganar o exame sugando em vez de soprar o aparelho. Mesmo assim, o resultado dá 0,35, o que indica embriaguez. A gente percebeu que ela estava com odor etílico, estava com fala totalmente desconexa. Larissa voltava para casa às 2 horas da madrugada, aqui pela BR-153. Nesse horário, uma equipe da concessionária da rodovia fazia aquele remendo ali no asfalto. Ela acabou atropelando o homem que, com uma bandeira, sinalizava a presença de máquinas e operários na pista. Ela só parou mais adiante depois de bater na traseira de um caminhão. A jovem, que é estudante universitária, foi presa em flagrante. Perante a gravidade das lesões, a conduta adotada por ela e tudo, nós vamos autuá-la por tentativa de homicídio. O operário atropelado quebrou as 2 pernas e foi operado no Hospital de Urgências de Goiânia, onde permanece internado. O carro de Larissa foi recolhido. Bom, a imprudência no trânsito custou caro também para uma família de Pernambuco. O pai, a mãe e 2 crianças seguiam numa mesma moto, numa rodovia do estado. Custou uma vida, né? O lençol que cobriu o bebê enroscou na roda da moto e provocou um acidente. A mulher morreu.
Era madrugada quando a família seguia de moto pela BR-104, entre os municípios de Caruaru e Toritama, no agreste de Pernambuco. Na moto viajavam o pai, a mãe e 2 crianças, uma menina de 8 anos e outra de apenas 7 meses. A maior seguia na frente do pai sobre o tanque de combustível. Já o bebê estava no colo da mãe quando a ponta da manta que cobria a criança se prendeu à roda traseira da moto, provocando a queda. Os 4 foram arremessados. A mãe morreu na hora. Eu acredito ali que a mãe, ao tentar proteger o seu filhinho, veio a receber a pancada maior. O pai e as 2 crianças sofreram ferimentos leves. A moto foi encaminhada para a perícia. O condutor da moto deve ser ouvido pela polícia e pode responder por homicídio culposo. Pilotar motocicletas com mais de 2 pessoas é considerada infração de acordo com o Código Nacional de Trânsito e agravada quando entre elas estiverem crianças menores de 7 anos. O fato de estar com passageiros sem o capacete é uma gravíssima de R$ 191, 7 pontos na carteira. Nas rodovias e até em avenidas das cidades, não é difícil flagrar essa irregularidade. Aqui, 4 pessoas na moto viajam entre os carros. Até que, em 2015, foram registrados 1.230 acidentes envolvendo motos em rodovias federais de Pernambuco, com 132 mortes. Você sabia que alguns feirantes em São Paulo estão trocando as ruas por condomínios? Segundo eles, a comodidade e a segurança são as principais vantagens. E outra novidade é o horário de funcionamento. As barracas começam a ser montadas no início da tarde. Se você não vai à feira, a feira vai para dentro do seu condomínio. Bem prático, a gente acaba de chegar do trabalho e já passa aqui e compra algumas coisinhas saudáveis, né? Eu tô comprando frutas e algumas coisas assim. Tanto o preço como a comodidade, né? Facilita bastante. Frutas e verduras fresquinhas, produtos orgânicos, massas e queijos. Ah, e o pastel, que não fica de fora do cardápio. A gente está no pastelzinho. As crianças gostam? Sim, as mães também. Tudo sem pressa, porque as barraquinhas abrem às 5 horas da tarde e só fecham às 9 da noite. Rafael abriu uma empresa especializada nesse tipo de feira. Em um ano, o número de condomínios atendidos pela empresa de Rafael aumentou 80%. Já são 26 feiras em 4 cidades de São Paulo. Em primeiro lugar vem a segurança, né? Hoje em dia para os moradores eles estão visando bastante segurança. Não precisa sair de casa, né? Vem direto do serviço para casa, aqui tem tudo. E acaba se tornando um ponto de encontro entre todos os moradores. São quase 9 horas da noite e essa outra feira, que também fica dentro de um condomínio, ainda está aberta. O sucesso aqui é a barraquinha do pastel, que oferece 20 sabores diferentes, de pastéis a produtos saudáveis. Os moradores estão satisfeitos com essa possibilidade de comprar na feira sem sair de casa. O pessoal traz coisas bem nutritivas que a gente pode, sabe, são todos produtos orgânicos, tudo que a gente pode ficar tranquilo quanto ao produto deles, né? Bom, né? Agora veja essa outra boa ideia que vem de Minas Gerais. Uma estudante de engenharia desempregada conseguiu chamar a atenção de várias empresas com uma animação na internet. O currículo Nada Convencional fez o maior sucesso. A publicação numa rede social chamou a atenção. 15 segundos com fotos e informações sobre uma universitária em busca de estágio. E não é que a ideia do Davi funcionou? Foi ele quem preparou o currículo da amiga e em 2 dias o vídeo foi compartilhado quase 1000 vezes e recebeu 10.000 curtidas. Como eu tenho essa mania de brincar com a turma, eu vi e falei assim, por que não a gente dar uma brincada com a Luísa também? Quando eu entrei, eu vi aquele tanto de foto dela trabalhando, com a mão na massa, carregando cimento, batendo pá, eu falei, eu acho que vai bombar. Luísa já tem 15 entrevistas marcadas. E o que eu acho bacana desse tipo de coisa é que não precisa ser realmente um GIF, pode ser uma imagem engraçada, pode ser um vídeo que a própria pessoa coloque na internet, dizendo, olha pessoal, eu estou precisando de emprego. Mas será que esse tipo de currículo tem espaço em qualquer área de trabalho? Os tempos mudaram. Currículo de papel praticamente não existe mais. A internet é o meio mais usado, tanto por empresas quanto por profissionais.
Mas é preciso cuidado. Currículos muito alternativos, como o da Luísa, são restritos a apenas algumas áreas, como a publicidade, por exemplo. Na área de comunicação, na área de criação, relações públicas, marketing. O fato de você colocar algo no seu currículo que você se destaque frente aos demais, isso pode ser positivo. As notas do Enem 2015 serão divulgadas amanhã e milhões de estudantes de todo o país estão, claro, ansiosos. Uma boa nota no exame garante uma vaga nas principais universidades públicas do país, oferecidas pelo SISU. A nota do Enem sai amanhã. Conclusão? Estou ansioso, um pouco nervoso. E não é para menos. Nos últimos 3 anos, a vida do Gustavo foi basicamente só estudar para o Enem. É que ele sabe, uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio garante uma vaga na universidade. Amanhã, com a nota em mãos, começa uma outra expectativa. É que segunda-feira abrem as inscrições para o SISU. Serão oferecidas 228 mil vagas em 131 universidades públicas do país. Os alunos que tiverem as melhores notas no Enem garantem uma vaguinha na universidade. Para concorrer pelo SISU, o estudante tem que ter feito o Enem do ano passado e não ter tirado nota 0 na redação. As inscrições acabam no dia 14, quinta-feira. Neste período, dependendo da nota de corte, o aluno pode mudar de opção quantas vezes quiser. Mas, ao final, só é possível concorrer em até 2 opções de vaga. A ideia do Gustavo é concorrer ao curso de medicina em universidades diferentes. Vai depender da nota de corte, qual eu tenho a nota para passar. Mas eu também vou analisar os rankings das universidades. O resultado do SISU sai dia 18 e depois disso será aberta uma lista de espera para quem não conseguiu uma vaga nessa primeira chamada. A Universidade de Brasília, a UNB, uma das mais disputadas do país, vai oferecer quase 2.000 vagas em 88 cursos. Para este professor, que coordena um cursinho pré-vestibular, o SISU é mais uma boa opção para quem sonha em entrar em uma universidade pública. É importante que ele faça a opção de curso e não que ele seja escolhido pelo curso. Confiante? Confiante, bastante. Cara de médico você já tem. Obrigado. A economia foi o principal assunto do café da manhã da presidente Dilma Rousseff com jornalistas, hoje em Brasília. Animada com o nascimento do segundo neto, a presidente falou sobre reforma na Previdência, a inflação e o combate à corrupção. A presidente Dilma foi acordada por volta das 6h30 da manhã com a notícia do nascimento do segundo neto, Guilherme, filho de Paula, sua única filha, que mora em Porto Alegre. Ainda assim, manteve o café da manhã com os jornalistas que cobrem a presidência. Na conversa de 1h30, Dilma confirmou que o governo vai propor mudanças na Previdência, a começar pela idade mínima. Diz que haverá regra de transição e que direitos adquiridos serão respeitados. A estabilidade e a segurança jurídica consiste em você garantir que as coisas nunca afetem daqui para trás, mas daqui para frente. Quanto às metas da economia, Dilma deixa claro que nada muda. Promete que o governo vai se empenhar pelo equilíbrio das contas públicas e pelo superávit de 0,5% do PIB. Junto ao Congresso, a primeira batalha será aprovar a CPMF para financiar a saúde. E vinculou a volta do crescimento ao combate à inflação. Os fatores que levaram ao aumento dos preços, ele estão em declínio. Eu considero que a questão do equilíbrio fiscal, um dos problemas fundamentais do motivo pelo qual nós temos de procurar isso, de procurar um ambiente mais favorável aos negócios, de retomar a confiança, é porque isso é essencial para a redução da inflação. Perguntada sobre a instabilidade política causada por denúncias de corrupção contra integrantes do governo, a presidente Dilma declarou apoio às investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Disse também que a impunidade começa a ser ameaçada, mas criticou a espetacularização das investigações, o vazamento de informações e lançou um desafio. Tenho clareza que devo ter sido virada dos avessos. Podem continuar me virando dos avessos. Sobre a minha conduta, não paira nenhum embaçamento, nenhuma questão pouco clara.
E a presidente Dilma chegou a Porto Alegre no início da tarde e foi direto para o hospital conhecer o novo neto. Foi pelas redes sociais que a presidente Dilma divulgou a primeira foto do neto. Ela chegou neste hospital de Porto Alegre às 3 da tarde, onde ficou por cerca de 3 horas. A criança nasceu às 7h11 da manhã, com 51 centímetros e quase 4 quilos. É parecido com outro irmão. Eu achei parecido. É bochechudo. O bebê recebeu o nome de Guilherme Araújo Covolo e é o segundo neto de Dilma. Paula, a única filha da presidente, já é mãe de Gabriel, de 5 anos. Segundo os médicos, a intenção era fazer um parto normal, mas a criança precisou nascer de cesárea. O ex-marido da presidente e avô das crianças disse que foi o genro quem avisou Dilma sobre o nascimento do bebê. Ele ligou para mim, ligou para a Dilma, né? E a Dilma já providenciou em seguida. É muito vó coruja. Dilma passou os feriados de Natal e Ano Novo na capital gaúcha, mas Guilherme demorou mais um pouco para nascer e a avó não pôde acompanhar o parto. A presidente deve permanecer em Porto Alegre até o fim de semana. Mãe e filho podem receber alta nas próximas 72 horas. Uma investigação da Receita Federal aponta que, em 4 anos, o patrimônio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, da mulher e da filha dele apresentou uma evolução de R$1.800.000, isso sem justificativa. E que isso seria incompatível, claro, com o salário que Cunha recebe como deputado. Os gastos com cartão de crédito da família chamaram a atenção dos auditores. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o patrimônio declarado de Eduardo Cunha era de R$59 mil em 2011. Triplicou para R$178 mil em 2012, saltou para R$208 mil em 2013 e caiu para R$168 mil em 2014. O da mulher dele, a jornalista Cláudia Cruz, apresentou situação parecida. Era de R$148 mil em 2011. Também saltou para R$418 mil em 2012. Caiu para R$192 mil em 2013 e cresceu para R$376 mil em 2014. A filha do deputado, Daniele, declarou em 2011 patrimônio de R$41 mil e em 2014 de R$19 mil. Ao todo, a família Cunha somou R$1.800.000 de 2011 a 2014. O salário de deputado atualmente é de pouco mais de R$33 mil. O levantamento foi feito a pedido do Ministério Público Federal, que investiga denúncias de que Eduardo Cunha teria recebido $5 milhões em propina por contratos com a Petrobras, além de vantagens recebidas de empreiteiras. Por meio da assessoria, Eduardo Cunha negou variação patrimonial inconsistente e questionou a divulgação dos dados. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara por utilizar o cargo para atrapalhar as investigações. Com o fim do recesso do Judiciário em fevereiro, o deputado terá 10 dias para apresentar a defesa. Um processo em andamento no Conselho de Ética da Câmara também pode resultar na perda do mandato de Eduardo Cunha. Investigadores da Operação Lava Jato interceptaram mensagens envolvendo o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Ele pode ter ajudado um empreiteiro condenado por desvios na Petrobras a conseguir verbas do governo federal. Os diálogos interceptados pela Polícia Federal foram divulgados hoje pelo jornal Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, as conversas aconteceram entre 2012 e 2014, quando Jacques Wagner era governador da Bahia e envolviam o apoio do então candidato do PMDB à Prefeitura de Salvador, Mário Kertz, ao candidato do PT, Nelson Pellegrino, no segundo turno. Em uma das conversas em código, em outubro de 2012, Léo Pinheiro diz que recebeu ligação do compositor, que seria Jacques Wagner, falando sobre o apoio de Kertz a Pellegrino, e cita 3.600 Street Brown, que seria código para valores de campanhas muito altos na avaliação dele. Em outra conversa, a 5 dias do segundo turno das eleições presidenciais de 2014, Léo Pinheiro pede para Jacques Wagner intermediar a liberação de recursos. Em outra, com o executivo da OAS, Léo diz que é importante que o governador JW, Jacques Wagner, fale com o ministro dos Transportes para liberar recursos no valor de R$41.700.000. Wagner responde que vai conversar com o ministro e diz que domingo vai ganhar a eleição.
As mensagens teriam sido trocadas em um aplicativo de celular. O telefone do empreiteiro condenado foi apreendido na operação. O material está sob sigilo e foi remetido para a Procuradoria-Geral da República por ter menção ao nome do ministro. Até agora, não há inquérito aberto no STF contra Jacques Wagner. O ministro Jacques Wagner criticou o vazamento das informações e disse que a atividade política dele é baseada na defesa dos interesses do Estado da Bahia e do Brasil. Mário Kertes disse que é amigo de Léo Pinheiro, mas que não arrecadou recursos para a campanha de Nelson Pellegrino e que não há mensagens dele na reportagem. A defesa dos executivos da OAS informou que não vai se manifestar. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou a abertura imediata de inquérito para investigar o vazamento das mensagens de Léo Pinheiro, que estão sob sigilo da Justiça.